Bem, enquanto a filosofia permanece desconhecida, o homem vive de certa forma tranquila, né? Esse é o problema de pensar, né, pessoal? Agora a gente vai falar de um outro rapaz aqui, que também a gente conversa bastante aqui no canal, que é o Arthur Schopenhauer, que foi de 1788 a 1860. Ele apresenta a morte como pedra-chave para a filosofia, como pode ser evidenciado em algumas passagens do seu livro A Metafísica da Morte. No fundo, entretanto, somos uno com o mundo, muito mais do que estamos acostumados a pensar. Sua essência íntima é nossa vontade, seu fenômeno é nossa representação. Para quem pudesse ter clara consciência deste ser uno, desapareceria a diferença entre a persistência do mundo externo depois que se está morto e a própria persistência após a morte. Bem, enquanto a filosofia permanece desconhecida, o homem vive de certa forma tranquila, né? Esse é o problema de pensar, né, pessoal? E é o conhecimento da sua existência e a percepção que se é infinito que o torna temente à morte. Essa visão reitera a ideia de que um dia a matéria terá fim. O animal vive sem conhecimento verdadeiro da morte. Por isso, o indivíduo animal goza imediatamente de tudo. Caráter imperecível da espécie, na medida em que só se conhece como infinito da espécie, na medida em que só se conhece como infinito. Então, quer dizer, ele tem é a espécie que dá essa ideia de infinitude, né? O indivíduo mesmo, cada ente ali animal, ele não tem essa percepção sobre a morte. Agora, com a ideia da razão, apareceu necessariamente entre os homens a certeza assustadora da morte. Para Schopenhauer, o medo da morte não era causado devido ao fim da vida, mas sim devido à destruição do nosso organismo. Certo? Perceberam aí a ideia? Para ele, os seres davam mais atenção ao corpo do que à sua essência e, por isso, viviam angustiados perante a morte. Porém, Schopenhauer acreditava que a morte apenas cessava a existência do nosso corpo físico e não da nossa essência, que é justamente a representação da nossa individualidade, algo indestrutível e que não termina com a morte. Então veja aqui que Schopenhauer já estava fazendo uma relação onde o corpo perecia, contudo a alma permanecia. Tranquilo? Claro que a gente não poderia tratar aqui no canal, vocês já sabem disso, deixar de fora desse nosso conversa aqui o Friedrich Nietzsche, né? Para o filósofo, o homem vencia a morte de duas formas, de forma covarde ou voluntária. Vamos ver aqui? A morte covarde pode ser definida em poucas palavras, como a experiência da morte como um acaso, cujo efeito imediato é o desejo de morrer. Nesse caso, deseja-se morrer porque se morre.